Boa noite, amigos. Boa noite, internautas. Prazer imenso estarmos aqui novamente. Deu probleminha aí no início do programa. Estamos ao vivo aqui nos estúdios da DNA Vídeo Produções. Eu e João Gabriel, diretor-chefe do Jornal da Cidade. Hoje, infelizmente, o nosso amigo Rodrigo Costa, assessor de imprensa da Prefeitura de Machado, não poderá estar presente em virtude do seu trabalho lá que consumiu praticamente a tarde toda e ele não conseguiu vir. Boa noite, João. Prazer imenso novamente. Mais uma semana, 22º programa. Agora. Estamos perdendo as contas, né? Boa noite, Albert. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Também desejo bom dia e boa tarde para quem nos assiste em outros horários. Lembrando sempre que esse programa vai ficar postado de forma permanente na página do Jornal da Cidade no Facebook e também a partir de amanhã vai estar disponível no canal do Jornal da Cidade no YouTube. Quem quiser conferir é só escrever lá no campo de busca Jornal da Cidade Digital e eu convido a todos também para aproveitar a se inscrever no nosso canal do Jornal da Cidade, ativar as notificações, a gente sempre posta coisa nova lá e quem está inscrito e quem aciona a notificação recebe um alerta sempre quando tem novidade. E hoje a gente tem aí vários assuntos para destacar que aconteceram no decorrer dessa semana aqui em Poços de Caldas, tanto assuntos positivos quanto assuntos negativos, e depois, no segundo bloco, a gente vai debater as notinhas do Pautando também, que foram publicadas no Jornal da Cidade no decorrer dessa semana. João, o que eu tenho visto pelas minhas andanças pela cidade, a quantidade de pessoas que têm dito, que têm nos assistido pós o ao vivo aqui, que a gente faz todas as quintas-feiras, das 8 às 9, está sendo surpreendente. Várias pessoas parabenizando pelo programa. Ontem eu estive lá no Dr. Paulo César Marquezine, o grande médico do trabalho, quero aqui deixar um grande abraço a ele, disse que acompanha todos os nossos programas, a gente fica muito feliz, porque é um médico aí que tem uma tradição muito grande na nossa cidade, através da medicina do trabalho. O Luiz Carlos Bertozzi também, encontrei com ele essa semana, também disse que é o nosso telespectador assíduo todas as quintas-feiras também, e assim por várias pessoas que nos param na rua abordando sobre os temas que a gente coloca do dia a dia da nossa cidade, do que acontece positivamente, negativamente. A gente fica muito feliz, porque isso aí é um feedback bastante interessante e mostra que o programa está sendo aí bastante debatido nos meios aí da população de uma maneira geral. Isso é importante, né? É isso, é muito bom. Na verdade, esses assuntos que a gente debate, a maioria deles já foi publicado no próprio Jornal da Cidade, né? Sem dúvida. Ao longo da semana. E também quero aproveitar para convidar quem quiser receber o link do nosso programa pelo YouTube através do WhatsApp, basta entrar em contato com o nosso WhatsApp, é 35DDD 99173 4224. Manda uma mensagem lá, peça o link que a gente envia a partir de amanhã o link e dá para você assistir tanto pelo WhatsApp quanto pelo próprio YouTube. A gente fica muito satisfeito, muito feliz e tem certeza que é um caminho que a gente tem seguido aí aqui nos estúdios da DNA Vídeo Produções, do nosso grande amigo Antônio Donizete Albino, do Isidoro Custódio, que sempre está aí na técnica central fazendo esse trabalho maravilhoso para que possamos levar essas imagens para os 4 cantos da cidade, principalmente, mostrando a realidade dos fatos que acontecem. Como a gente sempre coloca, João, vários assuntos positivos, e hoje eu estava ouvindo o programa Conversa com o Povo na Rádio Cultura, do Chico de Assis, e ouvi uma entrevista da chefe cartorária lá da Justiça Eleitoral, alertando para aqueles que não votaram nos últimos 3 pleitos, para que possam fazer lá o seu acerto com a Justiça Eleitoral até o dia 6 de maio. Acho que isso é importante nós salientarmos aqui, que os internautas que estão nos acompanhando, muitos que às vezes não votaram, tem que procurar a Justiça Eleitoral. E aproveita também que dá para fazer a biometria, levando lá um documento com foto, um certificado de residência, para que ele possa também fazer a biometria, que apenas 30% da população poços-caldense fez a biometria até o momento. E o ano que vem nós vamos ter eleição e logo vai ser obrigatória, e as filas serão intermináveis, né, João? É verdade. Inclusive, a gente vai fazer essa matéria na edição de sexta-feira em relação a essa questão dos títulos, né? Segundo as 2 zonas eleitorais, a 222 e a 350, Poços, Campestre e Bandeira do Sul tem quase 4 mil pessoas sob risco de ter o título cancelado. E quem não sabe, né, o título cancelado gera uma série de transtornos e problemas, né? Por exemplo, uma pessoa não pode eventualmente participar de um concurso público, tirar concurso, né, e uma série de outras
questões. Então é importante a pessoa se regularizar. Lembrando que o cancelamento do título se dá após 3 eleições que a pessoa não votou. No caso, foi a eleição de 2016, o primeiro turno, né, da eleição de 2016, e as duas agora de 2018. Isso. O cartório eleitoral, os dois, na verdade, eles funcionam juntos, né? Fica ali na Rua São Paulo, praticamente em frente ali à igreja de São Benedito. E também em frente ao DEMAI, né? Frente ao DEMAI também. É importante salientarmos isso. E sabemos que é importante. Se você está em débito com a Justiça Eleitoral, procure o cartório para que possa fazer a sua correção com relação a tudo isso. Deixar aqui um grande abraço ao meu amigo Davi Narvez, que está ao vivo conosco, nos assistindo. Muito obrigado. Ronimar Marques Landim, o Rony, meu grande amigo, muito obrigado pela participação. Outra coisa positiva que eu vi também, João, essa semana, e eu já tive a oportunidade de estar secretário de esportes em 2 oportunidades, e agora, pela segunda vez, na minha época, a Secretaria de Serviços Públicos também nos auxiliava em muito lá na manutenção do Parque Municipal. E agora o Thiago Biagione, que é um excelente secretário à frente daquela pasta, também está fazendo aí esse trabalho de manutenção, não só do Parque Municipal, mas também do Country Club, porque da forma que estava, infelizmente, estava comprometendo a imagem da administração e daqueles usuários que fazem ali a caminhada quase que diariamente no Parque Municipal. Essa notícia aqui eu vou pedir para o Isidoro dar uma fechada aqui na câmera. Foi na edição de quarta-feira, né? A Secretaria de Serviços Públicos assumiu tanto o parque quanto o Country Club, né? Sim. É importante. E, na tua época, quem fazia a manutenção? Nós fazíamos a manutenção, a própria né? Secretaria de Esportes. Os servidores eram lotados na Secretaria de Esportes. Só que na minha época lá, o Serviço Público dava uma força muito grande para nós. E agora a própria Secretaria acabou assumindo, esperamos que aí aconteça a intervenção que deve ser feita. Inclusive eu passei lá hoje, já estavam as máquinas lá no rio limpando aquele córrego que passa ali, que vira e mexe, transborda, que em virtude da vazão do rio da João Pinheiro, que desce ali do Novo Mundo, da Europa, né? Então acho que é importante porque o Parque Municipal merece ser bem cuidado, porque é um cartão postal da cidade, né, João? Ô, Albert, você não acha, vou te fazer uma pergunta como ex-secretário de esportes, você não acha que a Secretaria de Esportes, delegando para a Secretaria de Serviços Públicos a manutenção desses 2 locais, não pode enfraquecer o status dela como secretaria e justificar amanhã depois a extinção dela e incorporação a uma outra secretaria, como está sendo especulado, por exemplo, tanto com a Secretaria de Educação quanto de Turismo? Eu acho que o Parque Municipal, o Country Club, o Complexo Esportivo Maria Cristina Bianchi lá na Coab, são espaços responsáveis da Secretaria de Esportes. Inclusive, o Country Club oferece receitas para o Fundo Pro Esportes, né? E o próprio Parque Municipal é uma responsabilidade grande por parte da Secretaria de Esportes. Eu acho que, numa eventual situação que venha acontecer após os estudos do prefeito em relação à composição das secretarias, eu tenho certeza que a Secretaria de Esportes, Turismo e Cultura deva se unir numa só e, com isso, ter um secretário respondendo às 3 pastas. Porque se você perder o Parque Municipal, o Country Club, daqui um dia perde lá o Maria Bianchi lá na Coab, não justifica você ter uma secretaria só para manter esses espaços da forma que é. Né? O próprio Parque Municipal ali da Zona Sul, né, o parque que eles ecológico, chamam de né? Parque Ecológico, já é sob manutenção da Secretaria de Serviços Públicos. Hoje, inclusive, a Prefeitura divulgou a informação de que 30% da manutenção geral que eles estão promovendo no local já foram completadas, né? Então, sem dúvida. A Secretaria está praticamente abrangendo tudo. A Secretaria hoje de Serviço Público abrangeu também lá a rodoviária, você comentou? Não foi. Também a rodoviária hoje, a responsabilidade é do Thiago Biagione. Então o Thiago está sendo aí um super secretário. Quem sabe ele pode assumir as 3, 4 secretarias aí. Eu acho que dá certo, né, Thiago? É um desafio para você aí, quem sabe? O Ronimar está comentando aqui em relação aos parques, às praças, e dentro do Parque Municipal que nós estamos falando, é o problema do abandono e do uso e do tráfico de drogas. É uma situação complicada, né, João? Em relação à praça aí, a Prefeitura até a gente vai comentar daqui a pouco, esse projeto dela aí, Poços Mais Seguros, né, de segurança pública. A Prefeitura, ali, em parceria com a Polícia Militar, a base móvel que inicialmente estava sendo deslocada todos os sábados para a Feira Livre, inclusive a gente falou isso no programa anterior, agora ela também está sendo deslocada para o Parque José Afonso Junqueira, né? Então, assim, passa uma maior sensação de segurança, né? Porque ali é uma reclamação constante, né? E de anos, né? De tráfico de drogas, uso de drogas, desocupados e tudo mais. Então, a presença da Polícia Militar ali no Parque José Afonso Junqueira, todo dia através da base móvel, inibe, né? Inibe, sem dúvida.
uma situação também positiva que aconteceu, e já acontece todos os anos, é o retorno das aulas, né, João? Dia 18 aqui na rede municipal. A gente fica muito feliz porque houve aí um trabalho bastante intenso por parte da Secretaria de Serviços Públicos, novamente, para manter as escolas todas limpas, organizadas para o retorno das aulas. Isso aí eu acho que foi um ponto importante por parte da Secretaria de Serviços Públicos também, né, João? Segundo a Secretaria de Serviços Públicos, das 80 unidades escolares de Poços, 78 receberam manutenção. Olha que maravilha. Antes de começar as aulas. Que bom. Deixar um abraço aqui ao meu amigo Robson Giraldo, está ao vivo conosco, obrigado. Um grande abraço a você também. A Vanderleia Garcia, esposa do meu grande amigo Roberto Carlos, lá do Departamento Municipal de Água e Esgoto. Muito obrigado pela participação, de estar conosco aqui ao vivo também. A gente fica muito feliz que cada dia que passa o número de internautas, telespectadores estão sempre presentes. João, Caldense conseguiu a vitória, olha que fato positivo. 2-1, 3 pênaltis num jogo. Caldense raro, hein? Coisa rara, né? Rara, 2 né? pênaltis num jogo. E teve um outro pênalti que o juiz não deu a favor da Caldense. Seriam 4 pênaltis. 4 pênaltis, isso é muito raro, né? Acho que é importante. Caldense acabou de chegar nesse momento lá em Tombos, né? Ela viajou hoje. Saiu daqui de Poços hoje, quinta-feira, 6 horas da manhã. Chegou agora há pouco lá em Tombos. Uma viagem de quase 700 quilômetros. Acho 14 680, horas, né? No mínimo 14 de 12 a 14 horas de ônibus. É um voo rasteiro, né? Não é fácil. Nossa. E a Caldense, inclusive, né, nunca perdeu para o Tombense, né? É. Vamos ver se mantém inscrita. Né? Está boa. E quem sabe trazer um empate lá da cidade de Tombos tá seria bom, né? um bom resultado, salientando que o Campeonato Mineiro esse ano classificam 8, e o primeiro contra o oitavo, o segundo contra o sétimo, e assim sucessivamente. E a Caldense está em oitavo, né? Está na zona de classificação. Esperamos que ela consiga trazer um bom resultado lá da longínqua cidade de Tombos e, com isso, subir na tábua de classificação. Tivemos essa semana também uma nota triste, foi a morte do nosso grande amigo Gonçalo, né, o João, o senhor Gonçalo, que foi um expedicionário do nosso Exército Brasileiro. Ele nos ajudava muito quando da realização lá da Volta ao Cristo. Ele fazia lá umas ornamentações lá em cima, lá no alto, para que motivasse a todos que subiam, e foi uma perda muito grande e lamentável. Também com 96 anos, a gente sabe que não é fácil também, né, João? É verdade. O seu Gonçalo, ele criou também aquele pomar, né, ali na Rua Nossa, Ceará, maravilhoso, né? É o legado que ele vai deixar, né? Sem dúvida. Porque daqui a pouco essas árvores já vamos torcer porque o Marcelo, filho dele, possa dar sequência naquele pomar que ele colocou ali, né? Eu acho que é bonito, eu acho que é uma área verde ali que ele fez, e a gente fica muito triste e desejando aqui nossos sentimentos a todos da família Coalhada aí, que a gente sabe que foi um batalhador em levar o nome. Agora a única que sobrou foi a dona Joana Ferro Frison, né? Que sempre desfilava com ele em cima do carro, no Jeep lá no 7 de setembro. É a única expedicionária que está sobrando aí da nossa. Esperamos que ela possa viver por muitos e muitos anos para ter histórias para contar para todos nós aqui em Poços de Caldas. Temos que salientar também que essa semana completou 70 anos da circular, né, João? Desde 1947, 9, né? 49. 49. Os primeiros 2 ônibus, inclusive hoje eu estava vendo a reportagem do nosso amigo Armando Bertondo para a Rádio Cultura, e ele salientou que foram uma família italiana que iniciou os ônibus aqui em Poços de Caldas com 2 linhas. Era 2 ônibus que existiam, e foi aí a pioneira no sul e sudoeste mineiro a implantação desses ônibus em Poços de Caldas. Parabenizar, né? Porque é um trabalho que é feito pela empresa, e esse ano teremos aí a licitação. Será que vai acontecer mesmo? Né? Vamos aguardar, né? Previsto, né? Vamos aguardar. Deixar um grande abraço ao nosso amigo Marcelo Fernando Rabelo. Boa noite, estimados Andradas, os prestigiando. Muito obrigado. Essa belíssima cidade, da terra do nosso querido Rio Branco de Andradas Futebol Clube. Uma pena o Rio Branco hoje não configurar mais no cenário esportivo mineiro e até mesmo nacional, porque era aí um derby que existia entre a Associação Atlética Caldense e Rio Branco, e eu tive várias oportunidades de assistir, não só aqui, como também lá no estádio Juscelino Kubitschek, que depois virou Parque do Azulão, o nosso querido ninho, né, lá do Rio Branco de Andradas. Você assistiu o jogo lá, João? Assisti uma vez. Uma vez? Eu acho que foi em 98 ou 99, fui de ônibus aqui com o pessoal aqui.
Teve problema desceu. Não teve nada. Problema, não. E eu vou te contar uma passagem que eu tive em Andradas, para o Marcelo saber aqui. Marcelo, uma vez eu estava na torcida do Rio Branco e não cabia na torcida da Caldense. E saiu um gol da Caldense, eu dei de pular. Eu pulei e gritei, time ruim que tomou o gol. Pro povo não me xingar na época. Aí teve uns que olharam meio torto lá, mas eu levantei, peguei e saí daquele lugar lá, porque senão eu ia levar uns cascudos lá no dia. Mas é uma bela cidade, a gente sabe que, infelizmente, o Rio Branco, mas tem aí um trabalho bonito feito no futsal lá, levando o nome aí através da IPTV, já é tricampeã da Taça IPTV de futsal, levando o nome de Andradas aí para o sul e sudoeste de uma maneira bastante intensa. E Andradas é uma das poucas cidades, eu acho, aqui no sul de Minas, que ela tem tanta variedade no comércio, né? Ela é referência em couro, ela é referência em vinho, ela é referência em flores rosas, né? Em cerâmicas ali através Posso falar uma coisa da casa. Andradas é uma cidade que a reforma agrária já foi feita ali ao longo dos últimos anos, porque foram morrendo os antepassados e foram ficando pequenas propriedades, e essas pequenas propriedades fizeram com que os familiares dividissem entre eles e produzissem e fizessem com que a região de Andradas ali tivesse um up, principalmente na sua economia. É uma das cidades que muitas pessoas não dão muito valor em relação a Andradas, mas é uma cidade que tem uma economia forte, emprego e um comércio e várias alternativas de emprego ali, igual você colocou. Folha, cerâmica, rosa, vinho, né? Vinho, e eu acho que Andradas... Couro, né? Couro. Eu não saberia dizer agora, nesse momento, uma outra cidade aqui no sul de Minas, para a gente ficar só por aqui, que tem tanta tão diversificada. Né? Sem dúvida. Sem dúvida, verdade. Eu acho que não tem. Poços, por exemplo, não tem. Não tem. Poços tem um comércio forte, mas não se caracteriza por nada. Não. A Cissa Maria Cecília, conhece? A nossa grande amiga. Conheço muito. Cissa Opípari, primeira secretária da Câmara de Vereadores de Poços de Caldas. Muito obrigado pela participação. O Marcelo Fernando colocando aqui, Poços de Andradas, co-irmãs. É verdade, Marcelo. Acho que Poços de Caldas e Andradas sempre tiveram aí de braços dados para fazer aí esse trabalho permanente, principalmente na parte política e comercial, que muitos andradenses vêm após fazer aí a compra em Poços de Caldas e vice-versa, né? O nosso comércio local também compra aí as flores, rosas, Trevisan, enfim, outras coisas que tem lá de couros na cidade de Andradas. Uma coisa positiva também, João, é que nesse carnaval, esse ano, teremos aí, já tivemos a implantação das 15 câmeras por parte da Ashes Park, né, que é a responsável pela estacionamento da Zona Azul na cidade, e ela vai aí monitorar o nosso carnaval pelos 4 cantos aí do nosso centro de Poços de Caldas. Importante isso, né? São 15 câmeras, né? Elas vão ser usadas em parceria através da Guarda Municipal e da Polícia Militar. Então, assim, vai funcionar em tempo real, né? A fiscalização vai ser feita a partir da sede da Guarda Municipal ali na estação FEPASA, né, Albert? Então, assim, eu acho que é importante, principalmente num período assim que o fluxo de pessoas que circula pelo centro da cidade é muito grande, né? Principalmente ali naquela região do Parque José Afonso Junqueira e também da Praça dos Macacos, que é onde vão se concentrar as principais festas, né, de carnaval aqui da prefeitura, né? Sem dúvida. Um grande abraço ao meu amigo Vanderlei Monteiro, que também está ao vivo conosco, ao Carlinhos do Jadir também, que está ao vivo assistindo aqui, o Pautando, a versão online da coluna de bastidores do Jornal da Cidade. Meu muito obrigado a todos que estão aí e peço a vocês que estão aí assistindo que possam compartilhar nos seus grupos, no seu perfil, para que mais e mais pessoas da nossa querida Poços de Caldas possam nos assistir e com isso entender o que acontece no dia a dia da nossa querida Poços de Caldas. Um assunto também que hoje foi notícia em nível nacional, João, foi novamente a barragem da INB na Folha de São Paulo. Mais um assunto preocupante, né, João? A matéria lá foi um professor, acho que de comércio exterior, se não me engano, que escreveu, acho que Matias, alguma coisa, sim, agora me fugiu o nome dele. Ele cita erroneamente Poços de Caldas, mas na verdade a INB está localizada em Caldas, né? Então assim, Poços levou a... É o Planalto de Poços de Caldas, acho que a gente tem colocado, né, o Planalto ali. Mas ele cita Poços de Caldas. Ele fez lá uma explanação falando coisas que a gente já sabe, né? Sem dúvida. Que a unidade entrou em processo de descomissionamento em 1985, né? Ou seja, 95. Né? Foi de 82 a 95, né? Que ela, para regularizar toda a situação, gastaria $500 milhões. É muito dinheiro, né? É muito dinheiro, ou seja, nunca vai ser feito, né? Dificilmente, Então, assim, o que tem a se fazer ali é fazer o monitoramento permanente. Inclusive, foi uma matéria aqui na edição do final de semana do jornal, que a ANB está providenciando a troca do extravasor dessa barragem
porque segundo os técnicos da Universidade de Ouro Preto, estava ocorrendo infiltrações. Sem né, dúvida. Então, assim, poderia sim ocorrer... Pipping, né, que eles falam lá na versão... Poderia ocorrer algum acidente ambiental por ali. Um grande abraço à minha querida Tereza Xavier Gonçalves, lá do Prontidão, Postos de Prontidão. Muito obrigado pela participação. Uma assídua do nosso Postos, hoje, amanhã também, o nosso grupo aí de participação nas redes sociais. Hoje ela fez uma postagem e uma preocupação grande que nós vamos levar a conhecimento principalmente a Cissa, que está nos assistindo, ao Paulo Tadeu, aos vereadores aí de oposição, em virtude do próximo leilão que acontecerá dos veículos da Prefeitura Municipal de Poços de Caldas. Veículos aí no valor de R$40 mil, sendo leiloados por R$10 mil, no caso do Ducato, lá do cemitério da Saudade, lá da funerária. Eu acho que tem que ser feito um levantamento, inclusive a própria Tereza colocou um leilão que vai acontecer na cidade de Machado, e lá bem qualificado o edital para o leilão daqueles automóveis. Então, acho que a gente tem que levar conhecimento dos vereadores para que possam fazer um levantamento e pedir explicações por parte da Prefeitura, porque da forma que está, existem algumas incoerências em relação ao que vai ser feito. Uma das denúncias que foram feitas para ela e para nós também, que muitos veículos lá que apenas a troca de uma peça poderia voltar a funcionar. E estão colocando em leilão a preço muito inferior do mercado para ficar livre desses veículos. É uma situação que tem que ser pensada e levada à Câmara, né, João? E falando em venda, leilões e afins, né, na própria Câmara Municipal já foi discutido, acho que foi até no final do ano passado, a questão de venda de imóveis, né, do município, né, imóveis que eu quero dizer de lotes, né, Sim. Em várias partes do município. Sim. Até a própria Cício e o Paulo Tadeu contestaram, né, falaram assim, mas qual que é a necessidade, qual o valor real, né, precisa ser vendido, né, o que vai significar para o município? É o que eu falo, essa semana passada, inclusive o Rubens Caruso, quero deixar aqui um grande abraço a ele também, que é um participante assíduo do nosso programa, do nosso Postos Hoje e Amanhã, e ele nos colocou a semana passada e me questionou em relação ao que estava acontecendo de 3 pessoas que são relacionadas aos imóveis da cidade, que são corretores, para fazer o levantamento do prédio lá do Santa Cruz. Uhum. É uma área nobre da cidade, nós sabemos que é um lugar maravilhoso, uma vista excelente. Vai vender, tá bom, vai se apurar o que lá? De 15 a 20 milhões de reais. O que vai representar isso para a Prefeitura, João? Uma folha de pagamento. Uma folha de pagamento. Ao passo que, se pudéssemos fazer ali, ao longo dos próximos anos, um investimento naquele espaço, não digo da forma que está, mas pensando em algo diferente para o futuro, eu acho que nós poderíamos usar aquele local mais bem aproveitado do que se vender e pagar uma folha de pagamento da Prefeitura ao longo dos próximos anos. É uma coisa contraditória, naquele espaço. Pensar, né? Não digo da forma que está, mas... Se você for ver... a Prefeitura está com um projeto aí de PPP, Sim. Parceria Pública-Privada. Ou seja, por que você pode fazer um PPP do turismo, dos pontos turísticos, e não pode fazer uma PPP do Complexo Santa Cruz, que inclusive já foi apresentado no final da gestão passada? No final da gestão passada. Né? Eu acho que deveria se pensar bem, porque vender é fácil. Tem um grupo de hotéis aí que pode querer assumir, outro grupo de hotéis, sei lá. Então, acho que tem que se pensar bem, porque é uma área muito nobre da cidade, e ver o que vai fazer aí, porque nós não podemos perder e apenas pagar uma folha de pagamento. Quero deixar um grande abraço a Mariane Carvalho Silva, muito obrigado pela participação, está conosco aí ao vivo, também nos assistindo, a gente fica muito feliz e temos certeza que o nosso programa tem sido feito para os moradores de Poços de Caldas. O Ronimar deixando aqui, deve estar saindo do programa, deixou uma boa noite para nós, ele mexe com estruturas metálicas e logo pelas 5, 6 horas da manhã ele já está trabalhando. João, Sonho Dourado, eu vi uma matéria hoje, queria que você colocasse para que o nosso Isidoro pudesse mostrar para os nossos telespectadores internautas, 60% já quase pronto, João. Queria que você comentasse. É importante, né? Serão aí moradias para as pessoas que precisam dos espaços. Né? Apesar de não ser dada muita ênfase, é mais um projeto do Minha Casa Minha Vida, né? Que foi do governo concebido no governo PT. Né? Então, são 2 residenciais que estão sendo construídos lá no Esperança, na Zona Sul, né? O Sonho Dourado 1 e o 2. E o 2 está mais adiantado. Sim. Ele está em torno de 60%. O 1, se eu não me engano, acho que está em torno de 30%. 30%. Né? E um investimento em torno de 18 milhões, se eu não me engano, né? da Caixa Econômica. Né? A Prefeitura também tem a contrapartida dela.
E a previsão é de que fique pronto ainda nesse ano, no segundo semestre. Vamos torcer, porque existe aí uma defasagem muito grande de imóveis, apesar que o boom da construção civil no governo do ex-presidente Lula, da ex-presidente Dilma, foi muito grande. Estima-se que Poços de Caldas tem mais de 2.000 imóveis fechados particulares. E esses aí são para pessoas realmente que necessitam. Apesar que eu vi uma reportagem essa semana por parte da Receita Federal, por parte da Polícia Federal, que fez um levantamento na cidade de Araraquara. 50% dos imóveis que foram doados pelo Minha Casa Minha Vida, infelizmente, muitos já venderam, outros estão alugados e outros estão devendo. Então, existe um problema aí que deve ser equalizado por parte dos ministérios das cidades, né, que eram responsáveis, que foi juntado com outro ministério para que possa resolver esses problemas aí Brasil afora. Mas vamos torcer para que possa acontecer e com isso as moradias sejam entregues para as pessoas que necessitam. O Heloísio do Carmo Lourenço está conosco ao vivo também. Muito obrigado ao ex-prefeito pela participação. A gente fica muito satisfeito e muito feliz com a sua participação aqui conosco. No jornal também da semana, João, eu vi essa semana aí que foi a manutenção da EPSA 1, teve um problema de falta d'água. Aquilo que você falou em relação àquela vez, já realmente foi mesmo. Um ano certinho, João. Eu levantei o problema das bombas e o problema daquele que teve a semana passada, que nós íamos trazer aqui para os nossos internautas e realmente você tinha razão. Um ano após aquele problema, aconteceu novamente. O que a gente está comentando é que, coincidentemente, foi no mesmo período que o prefeito saiu de férias. Né? O ano passado ele saiu de férias, deu um problema lá. Ou seja, foi uma coincidência, logicamente. Né? E esse ano também ele saiu de férias aí uma semana e aconteceu aquele problema de desabastecimento ali nos bairros da Zona Leste. Né? 3 dias, eu acho. Né? 3 dias. 3 dias. O mutirão da limpeza recolheu 10 toneladas todos os anos. Isso só em 2 bairros. Só em 2 bairros, 10 toneladas. Eu acho que é um trabalho que tem sido feito permanentemente ao longo dos anos pela Prefeitura e tem trazido um resultado muito positivo, né, João? Esse ano, 2019, Poços já teve 35 casos de dengue, né, de suspeita de dengue. Né? 2 já estão confirmados. Né? Alguns desses casos, agora eu não me recordo exatamente a quantidade, mas são de turistas, né? Pessoas que vieram de fora. Já trouxeram a doença. Trouxeram a doença talvez, e foi detectada aqui em Poços. Mas 2 já estão confirmados, ou seja... Além disso, o LIRA, né, que é aquele levantamento de infestação, apontou que Poços está sob médio risco de infestação de dengue. Né? Então, as dicas para acabar com a dengue são muito simples, né? E são comum, né? É repetitivo até a gente falar, né? Água parada, né? Principalmente ali em vasos, né? Em cálices e tudo mais. Então, lembrando que no Complexo Santa Cruz é feito um trabalho permanente por parte da Secretaria de Saúde na manutenção daquele espaço. De 15 em 15 dias. De 15 em 15 dias, para que as pessoas possam saber que não há perigo de proliferação nos espaços públicos da Prefeitura, porque o trabalho é feito há muito tempo lá pelo Jorge, é muito interessante, muito bom, e a Prefeitura faz o trabalho nas suas unidades aí, principalmente as que não estão sendo utilizadas pela Prefeitura no momento, tal qual a creche Maria do Rosário Basso, ali na Avenida Coronel Virgílio Silva. Um grande abraço também ao meu amigo João Alexandre Moura, está ao vivo conosco, nos assistindo, ao Rovilson Silva. Obrigado pela participação, a gente fica muito feliz e sabemos que esse programa é feito para todos os moradores de Poços de Caldas de uma maneira geral de tudo que acontece no nosso município. Um questionamento que a gente viu essa semana, João, estão sendo entregues os carnês de IPTU, os carnês do ISSQN, e os vereadores de oposição, a Cissa, o Pípara e o próprio Paulo Tadeu, fizeram um questionamento terça-feira na tribuna da Câmara em relação ao que vem acontecendo aí, principalmente o ISSQN, que era em torno de R$ 120 a R$ 135, e o mínimo que foi entregue agora é R$ 250. Teve aí pessoas que chegaram a R$ 1.000 o carnê. Muito caro, né, João? A gente vai comentar nas notinhas que vem. Você falou ISSQN e IPTU, né? ISSQN também e o IPTU, né? O ISSQN, eles apresentaram aí um requerimento querendo saber qual foi a arrecadação que a Prefeitura teve em relação a bares, hotéis e restaurantes, porque em um outro requerimento anterior que eles enviaram, constava 0. Ou seja, não recolheu nada? Não pode, né? Eu acho que precisa ter um pouco mais de respeito com a Câmara Municipal. O Executivo merece ser respeitado, tal qual merece dar o respeito à Câmara Municipal em virtude das suas solicitações. O Heloísio fazer uma propaganda do meu consultório, Rua Paraíba 822.
Eu vou lá receber o cachê, viu, Luiz? É que agora ele não é mais prefeito. Agora não é mais prefeito, agora não é mais dentista, candidato, agora né? voltou para a função de dentista. Então, Rua Paraíba, 822, o nosso grande amigo Luiz do Carmo Lourenço. Vamos chamar um breve intervalo para que a gente possa retornar após os comerciais e repercutirmos aí as notinhas do Pautando, a versão online da coluna de bastidores do Jornal da Cidade. Chegou o jeito mais barato de ficar bem informado e se divertir. Promoção, assinou, ganhou do Jornal da Cidade. Faça uma assinatura digital do Jornal da Cidade e ganhe 2 ingressos para assistir qualquer sessão de cinema no Cinterplex. Receba todo dia o Jornal da Cidade em formato digital por e-mail ou WhatsApp. Tudo isso por apenas R$30 por trimestre. Assine já. 35 3722 2560 ou WhatsApp 35 99173 4224. Oito, 20 horas 35 minutos, retornamos ao vivo aqui nos estúdios da DNA Vídeo Produções, na técnica central, o nosso grande amigo Isidoro, custódio, sempre fazendo aí esse trabalho maravilhoso para que a gente consiga levar a imagem e o som para os 4 cantos da cidade. Rafael Henrique acabou de entrar ao vivo conosco, um grande abraço. Ao GM Operacional, Marinho, muito obrigado pela participação. Ao Gileno Oliveira Júnior, muito obrigado, amigos, a gente fica muito feliz. Vamos iniciar as notinhas, João? É isso aí, vamos começar. A gente falou de IPTU agora no bloco anterior, a gente vai começar a falar disso. Foi a edição do final de semana, 16 e 17 de fevereiro. A primeira notinha, IPTU 1. Os carnês de IPTU já começaram a chegar em alguns imóveis locais e, como previsto, já tem gerado reclamações por conta da correção monetária anunciada pela Prefeitura, de 9,69, referente ao IGPM dos últimos 12 meses. Então, eu vou continuar lendo, né? Vamos lá, então a gente comenta tudo. Né? IPTU 2. Muitas das reclamações sobre o IPTU é pelo fato da Prefeitura adotar o IGPM, conhecido como inflação do aluguel, ao invés do IPCA, que é a chamada inflação oficial e que em 2018 foi de 3,75%. No entanto, a Prefeitura tem habitualmente usado o IGPM para corrigir o IPTU. Inclusive, em 2017, no primeiro ano da atual gestão, o índice utilizado foi de 7,13, né, do IGPM. É bom que se diga também que em 2018 a Prefeitura não fez nenhum aumento. E completando as notinhas do IPTU, o IPTU 3 aqui, ainda sobre o uso do IGPM na correção, outra reclamação é que os 9,69% aplicados pela Prefeitura refletem um período de 12 meses até novembro de 2018. Se fosse considerado o índice de dezembro, o valor seria de 7,55%, já que no último mês do ano houve deflação nesse índice. Eles pegaram o índice de novembro, né, João? E aí, em cima disso, deu esses 9 pontos alguma coisa. Mas por que será, né? É estranho, porque isso, geralmente é os 12 meses, né? Janeiro a dezembro, Se né? novembro fosse 6 pontos alguma coisa e novembro fosse 9, que eles iam pegar dezembro. Em dezembro de 2018 deu menos alguma coisa. Eu acho que deveria ir a Câmara Municipal fazer aí uma lei, não sei se existe, para normatizar isso para a Prefeitura. Na verdade, a gente já vai até repercutir numa outra notinha do Pautando aqui da edição, acho que de hoje ou de ontem, não lembro agora,
mas o secretário Celso Donato disse que consta no Código Tributário que o índice a ser usado para o reajuste é o IGPM. Sim. E mas segundo não fala ele, há 10 anos. Mas não fala que é os 12 meses ou de novembro ou de outubro, né? Eu não entendi, sinceramente, eu não entendi. A Prefeitura também anunciou que foram os últimos 12 meses, mas os últimos 12 meses, então, você consideraria fevereiro de 2019, Sem dúvida, né? na verdade? Sem dúvida. E eles consideraram ali novembro de 2017 a novembro de 2018. Não sei por que a data novembro, né? Eu acho que o IPTU também está chegando os carnês para as pessoas, várias reclamações já estão havendo, né? Algumas pessoas a gente orienta para que vá ali na Secretaria da Fazenda, no prédio principal da Prefeitura, ao lado, para que possa levar os seus carnês e fazer esse levantamento. E temos que salientar também, João, os aposentados. Não é feito um trabalho de mostrar para a população aposentada que eles têm os direitos. Até X metros, tendo um imóvel na cidade, e sendo só esse imóvel único, ele tem desconto de 50% no IPTU do ano. E tem uma faixa salarial também. Faixa salarial até R$ 1.214, se não me engano. O Paulo Danilo faz um trabalho maravilhoso aí de apoio aos aposentados. Ele solicitou para que a gente pudesse lembrar aos nossos internautas, aos nossos amigos, que possam chegar junto à Prefeitura, levar o seu carnê, se não está tendo esse desconto, para que possa solicitar nesse ano. Porque a Prefeitura nunca fez, nessa gestão, na anterior, nas outras, um trabalho de mídia para que os aposentados tivessem esse desconto aí que ele tem por direito, né, João? E lembrando, só para reforçar, né, que qualquer dúvida que o contribuinte tiver em relação ao IPTU, está achando que o IPTU veio a mais, a própria questão aí do idoso que o Albert está falando, fica naquele anexo da Prefeitura ali do lado, né, divisão de cadastro imobiliário. Vamos lá? A próxima notinha, ó, caso Paulinho 1, polêmica à vista. A ministra da Família, Mulher e Direitos Humanos, Damares Alves, utilizou seu perfil no Twitter para manifestar apoio ao caso Paulinho, que aconteceu em 2000 em Poços de Caldas, quando o garoto Paulinho Pavese caiu da sacada do prédio onde morava e, segundo seu pai, Paulo Pavese, teve os órgãos retirados sem que houvesse sido constatada a morte cerebral dele, dando origem às investigações da chamada máfia dos transplantes, que acusa vários médicos locais. E na sequência dessa notinha, caso Paulinho 2. A ministra postou que recebeu uma vasta documentação sobre o caso e diz que se reuniu com a consultoria jurídica do órgão para decidir sobre as providências a serem adotadas acerca do assunto. A ministra Damares também falou lá no Twitter dela que ela acompanha esse caso aí do Paulinho Pavese desde 2004. É uma situação que nós sabemos aí, nós aqui de Poços de Caldas temos um conhecimento amplo de tudo que aconteceu. O juiz Narciso teve aqui em Poços de Caldas e sentenciou algumas pessoas aí em relação ao que aconteceu nesse caso e a gente está aguardando. Eu acho que muitas dúvidas ficaram no ar e a gente espera que aqueles que realmente, de fato, de direito, são os responsáveis, possam ser penalizados. E muitos aqueles que foram presos não têm culpa nenhuma. Então vamos aguardar e esperar aí que a ministra possa dar sequência e, quem sabe, levar realmente a fundo o que aconteceu. Primeira notinha de terça-feira foi sobre a presença da diretora do SAMU, Nair Chuva, na Câmara na sessão de terça-feira, né? Sim. Eu vou só ler que ela foi convidada para falar sobre atendimentos e serviços prestados no município. A apresentação da diretora será na segunda parte da sessão, antes da votação da ordem do dia. Eu assisti, né, pela internet a apresentação da doutora Nair. Ela foi muito elogiada pelos vereadores, né? Parece que ela é uma médica muito querida, né? Que ela atuava também na rede municipal de saúde. Sim. E ela falou algumas coisas interessantes, por exemplo, sobre a questão de uma possível implantação de uma base avançada do SAMU ali na Zona Sul, né? Hoje em dia tem a base ali do SAMU que fica a sede principal ali na Zona Oeste, ali na rua São José, né? Depois tem a base avançada no Hospital da Zona Leste. E ela foi ali questionada a respeito de uma possível base avançada do SAMU ali na Zona Sul, que seria, eu acho que ali do lado do Margarita, sem né? Dúvida, Margarita Morales. Né? Ela falou assim que o tempo médio de resposta do SAMU em qualquer uma das regiões é em torno de 10 a 12 minutos. Adriana Cristina está conosco ao vivo. Boa noite. Bora lá agregar conhecimento e aprender e receber informações com os melhores. Muito obrigado, Adriana. A gente fica muito feliz. Muito obrigado pela participação de todas as quintas-feiras. A próxima notinha é Olha o Trem. O recurso da Codend, que é a antiga Codemig, né, que seria utilizado em Poços de Caldas para a reativação do trem turístico e que acabou não sendo aproveitado pela atual gestão, está sendo aplicado na revitalização da estação ferroviária de São Sebastião do Rio Verde, aqui também no sul de Minas.
É, uma pena, né? Perdemos aqueles 10 milhões, São Sebastião do Rio Verde conseguiu levar para eles lá esses 7,5 milhões e vão fazer um passeio maravilhoso de São Sebastião do Rio Verde, São Lourenço, a Soledade. Serão aí quase 40 quilômetros aí de passeio turístico, que vai agregar muito àquela cidade e Poços de Caldas, mais uma vez, perdendo a oportunidade de ter conseguido esse recurso já assinado na gestão passada. 10 milhões de reais. 10 milhões de reais e o prefeito não quis dar sequência. É uma pena. Próxima notinha, a gente falou no bloco anterior, eu vou ler rapidamente, que é mobilidade, né? A base móvel da PM, que aos sábados está marcando presença na Feira Livre do Mercado Municipal durante a semana, foi deslocada para o Parque José Afonso Junqueira, como resposta às inúmeras reclamações sobre o uso e tráfico de drogas no local, além de outros delitos. Eu vou lembrar até uma questão que eu já mencionei aqui num dos primeiros programas pautando, né? Que foi uma proposta polêmica que o então vereador Renato Mantovani fez ali em torno de 2007 a 2018, que era cercar o Parque José Afonso Junqueira. Então, naquela época, né, ou seja, 10 anos atrás, já havia reclamações frequentes, né, de tráfico de drogas e uso de drogas ali no Parque José Afonso Junqueira. Ele fez uma proposta muito polêmica na época, recebeu muitas críticas e hoje, se você for pensar bem, não soa tão absurda, né? Porque a gente tem aqui em Poços, por exemplo, parques que fecham, tem horário de fechar. A gente falou aqui do Parque Municipal, é um deles, né? Sem dúvida. O próprio Parque Infantil Darcy Vargas ali do lado, Vargas, ele tem horário de abrir e fechar. O Parque da Zona Sul, Parque Ecológico, também tem horário de abrir e fechar. O Country Club tem horário de abrir e fechar. O Rican Japonês tem horário de abrir e fechar. Então, não é tão estranho, né? Não. E outra coisa, né? Meia-noite, 1h da manhã... Só fica quem não deve. Ninguém faz turismo nesse horário. O Antônio Carlos Maculan, João, e a taxa de lixo? Houve aumento ou não? Veio em conjunto ao IPTU, como sempre. É uma devassa. Bacalhau salgado para a população. A Câmara Municipal pode ou não verificar essas situações contra a população? Pois tem o dever de defender o povo ou não? É uma pergunta, João. Eu acho que é o trabalho da Câmara Municipal, né? A Câmara vai... Eles estão levantando em relação a isso, né? Estão fazendo levantamento. Eu imagino que na próxima sessão vá ser apresentado algum pedido de informação em relação a isso. Porque nessas duas primeiras sessões, duas ou três, né? 3 já, né? Já foi a terceira, né? Houve muitos requerimentos apresentados pelos vereadores e não está dando tempo né, de se apresentar todos e votar. Então, os que não deram para uma semana ficam para a semana seguinte. Então, está acumulado muita coisa ali. Evidentemente que os vereadores vão olhar para essa questão de IPTU, até porque os carnês estão sendo distribuídos agora né? Então, ainda tem muita gente de fazer os levantamentos. Que vai reclamar, tem questões aí de pessoas que estão alegando, né, como o Albert falou, 200%, né? Apesar de... o ISSQN, né? Em alguns casos, né? A então, Vanessa está conosco assistindo, muito obrigado pela participação. Tiago Mafra, meu grande amigo Tiago, muito obrigado. Rubens Caruso Júnior, boa noite, meus caros. Atrasado, mas presente, obrigado. Comentamos sobre você aqui, Rubens, a respeito de um assunto polêmico aí e colocamos você aí já na jogada desde o início do programa. Eu vou voltar aqui e falar de novo do IPTU, né? É a notinha de terça-feira, que entrou em vigor ontem o decreto municipal sobre o IPTU 2019. Ontem, no caso, foi segunda-feira, 18 de fevereiro, né? O decreto confirma o índice de 9,69% para atualização monetária do imposto, considerando o IGPM do período entre, aqui que é o interessante, ó, no próprio decreto consta, ó, dezembro de 2017 a novembro de 2018. No decreto eu olhei e não justifica o motivo dessa data, né? O que provocou reclamações nas redes sociais, já que se fosse considerado o período de janeiro a dezembro de 2018, o índice seria menor, haja vista que ocorreu deflação no último mês do ano passado, como a gente falou agora há pouco aqui. E a última notinha da edição de terça-feira é troca. O médico Luiz Cobra pediu exoneração do cargo de diretor técnico do Hospital Municipal Margarita Morales. Em seu lugar já foi nomeado também médico Ed Wilson de Jesus Carvalho Neves, sem prejuízo de suas funções como diretor da UPA. Então, o Ed Wilson ele vai acumular, né, a direção da UPA e do Margarita. São situações aí que as pessoas chegam num ponto que às vezes não quer mais e acabam saindo. O Rubens está colocando aqui, jogaram o menino na fogueira a revelia? Um pouquinho, viu, Rubens? Acho que acabamos de comentar que a respeito do trem turístico lá de São Sebastião do Rio Verde, ligando a São Lourenço, Soledade, uma perda imensurável para Poços de Caldas. E os 10 milhões foram para lá e estão lá terminando a obra, né, Rubens? É verdade. Vamos ler as notinhas de quarta? Vamos lá. Primeira notinha de quarta-feira, matrículas. Em pedido de informações sobre o número de alunos matriculados na rede municipal de ensino em 2018, o vereador Paulo Tadeu apontou que em relação a 2017, houve 1.000 matrículas a menos. Puxa vida. 1.000, ou seja, 1.000 crianças a menos, né?
O vereador Lucas Arruda chegou a atribuir que o caso poderia estar relacionado à queda na taxa de natalidade em Poços de Caldas. De qualquer forma, o vereador proponente, no caso Paulo Tadeu, quer saber da Secretaria de Educação se o caso se trata realmente disso, no caso, né, taxa de natalidade. É muita coisa, muita né? Muita coisa, muito alto, né? Muita coisa. Lembrando sempre, né, que a maior demanda de educação infantil em Poços de Caldas é na zona leste do município. A próxima notinha, cargos. Em outro questionamento, dessa vez sobre a participação do prefeito Sérgio Azevedo na abertura dos trabalhos legislativos no começo do mês, o vereador Paulo Tadeu contestou algumas informações repassadas pelo chefe do Executivo, especialmente quanto aos cargos comissionados. Segundo ele, o prefeito disse que nomeou 112 cargos, enquanto Paulo Tadeu aponta que foram 225. Paulo Tadeu aponta que, em relação às nomeações, foram 178, mas o prefeito disse que foram apenas 87. Sobre os cargos de nomeação ampla, Sérgio apontou 55 cargos e Paulo Tadeu 83. E nas nomeações restritas, o prefeito disse que foram 32, enquanto Paulo Tadeu apontou que foram 95. Os números não estão batendo. Não estão batendo de forma alguma. Até, inclusive, foi objeto de postagem minha hoje no Poço, hoje amanhã, e vários debates houveram, inclusive o Rubens colocou lá também, e outras pessoas participaram conosco lá. O Paulo é um vereador que estuda muito a matéria, levantou todos os editais aí de nomeação. As publicações, né, no Diário Oficial. As nomeações do Diário Oficial. Eu acho que esses números não estão batendo. Cabe agora ao executivo, ao gestor, apresentar os números corretos. Inclusive, eu recebi no período da tarde aí, uma relação de nomes também que realmente não bate com aquilo que ele falou no vídeo a semana passada. Então vamos esperar aí para ver onde ele chegou com esses números, que os números são quase 3 vezes mais os apresentados por ele nas redes sociais semana passada. E às vezes o próprio Sérgio pode ter recebido a informação de forma errada, né? Pode Ou ser. Seja, não tem problema algum. Ele fala, errei, na verdade errei, não são esses números, verdade, né? Claro. Acho que não... A Rosimeire Tarcisa dos Santos Gama está ao vivo conosco. Muito obrigado pela participação. Estamos firmes. A próxima notinha é repercutindo, né, a outra notinha de terça-feira sobre o SAMU, né, falando aqui que a médica Nair Chuva, responsável pelo SAMU em Poços, confirmou que não apenas crianças, mas também adultos passam muitos trotes no serviço de urgência. É muito o que, além de gerar prejuízo em deslocamentos desnecessários, também impede que outras pessoas possam ser atendidas no mesmo momento. É muito sacanagem. Acho que as pessoas têm que saber que o SAMU é um atendimento rápido, de emergência. Quantas vidas já foram salvas nesses 10 anos, João? Quantas pessoas que foram infartadas? 12 anos, né? A Nair faz um belíssimo trabalho, os meninos lá do SAMU, os médicos, as enfermeiras, os motoristas, os plantonistas, a gente tem que salientar que é um trabalho sério. Então as pessoas têm que evitar de fazer esse tipo de coisa, porque não há necessidade. Aí o que acontece? Quando há alguma coisa grave, o controlador lá fica fazendo perguntas para saber se realmente não é um trote e acaba atrasando o atendimento de um possível seu pai, sua mãe, algum ente querido daquele que passa o trote. Vamos evitar de passar trote. Isso aí é uma coisa tão em desuso. Hoje nós temos as redes sociais. Faz um fake, vai brigar com o João, vai brigar com o Albert Mareca, não tem problema. Mas não faz com a polícia, não faz com o SAMU. Vem brigar comigo nas redes sociais, não tem problema nenhum. Mas evita de fazer aí ao SAMU que quando a gente precisar, e o seu pai pode precisar, a sua mãe, e às vezes pode chegar atrasado e não salvar a vida. E a doutora Nair também respondeu lá uma crítica que é feita constantemente, que o Albert acabou de mencionar, que é a grande quantidade de perguntas que às vezes o atendente faz, né? Porque a pessoa que aciona o SAMU, ela está nervosa, ela quer que o atendimento seja de imediato. E o atendente faz uma série de perguntas, e ela diz que é preciso fazer essas perguntas para saber, de fato, o quadro da pessoa e se, de fato, não é do SAMU. Cabe ao SAMU, porque às vezes não é SAMU, aí é corpo de bombeiros. Bombeiro, né? Polícia. Então tem todas essas situações, todo esse procedimento. Né? E a última notinha aqui da edição de quarta-feira chama Pista. O vereador Antônio Carlos Pereira, ao elogiar a ação da Secretaria de Serviços Públicos na manutenção do Parque Municipal, defendeu a demolição da pista de bicicross que existe no local, que, segundo ele, é totalmente inadequada. Pereira diz que o ideal é que a pista fique no Parque Ecológico da Zona Sul. É um assunto polêmico, né, João? Porque a gente já sabe, ele já foi secretário, já fui secretário também. É um assunto meio complicado a gente comentar, porque eu acho que a pista ela tem o seu glamour ali no Parque Municipal. Eu acho que quando construída devia ter se pensado, né? Tomou uma proporção muito grande. Essa pista é antiga, né? Antiga, é que ela foi reformada. Mais de 30 anos, já foi reformada várias vezes.
Eu acho que tem que se pensar bem. É que essa última reforma, que ela ficou mais alta, vamos dizer assim, e tampou, né, tampou a visão ali, né? Então eu acho que é isso que o Pereira reclamou. Apesar do que na intervenção que ele fez para comentar esse assunto, que inclusive é um pedido de informações que ele apresentou, ele disse que o custo de demolição seria baixo. Baixíssimo, porque ali é só aterro, né? Só terra ali, né? Outra coisa que eu quero parabenizar o Pereira foi o pedido de informações que ele fez terça-feira, João, da grande quantidade de automóveis que tem parado pelas vias públicas do município de Poços de Caldas. Eu acho que é preocupante o que vem acontecendo aí na cidade e está virando depósito de veículos abandonados, principalmente em áreas da prefeitura. Uma área verde lá no Country Club, ele mostrou essa semana. Tem aqui na Rua Paraíba também, Rua Laguna, um depósito de automóveis aí desativado. Né? Eu acho que é uma preocupação que tem que ser feita, levantada mesmo e trazer à tona, porque é um problema sério que a cidade está enfrentando. Só lembrando que na legislatura passada, né, ou seja, na Câmara anterior, 2 vereadores, pelo menos que eu me lembro aqui, também bateram muito nessa questão de carros abandonados em vias públicas, né? A Regina Cioff e o Álvaro Canhani. E o próprio Sansão, né? Que hoje é o secretário do Sansão, sinceramente, eu não lembro dele ele batendo muito nessa questão, mas se você está dizendo que você lembra... Ele falava algumas vezes lá nas sessões. Eu lembro mais do Álvaro e da Regina. Agora as notinhas da edição de quinta-feira. Primeira notinha, metas fiscais. Nessa sexta-feira, 22, no caso amanhã, né, às 17h, a Câmara Municipal realizará uma audiência pública para que o Executivo apresente o relatório de demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais relativas ao terceiro quadrimestre de 2018. O encontro atende à Lei de Responsabilidade Fiscal e acontece a cada 4 meses. Durante a audiência, a Prefeitura deve prestar contas aos vereadores e à população sobre a arrecadação e aplicação de recursos que compõem o orçamento do município. Quem deve fazer a apresentação no caso deve ser o secretário de Fazenda, Alexandre Lino, e até o Paulo Tadeu já adiantou, que eu vou até ler na notinha seguinte, que ele tem uma série de perguntas a fazer, né? Sem dúvida. Então, a próxima notinha é questionamentos. O vereador Paulo Tadeu já adiantou na sessão ordinária de terça-feira que pretende apresentar uma série de questionamentos ao secretário da Fazenda, Alexandre Lino, com base em declarações feitas pelo prefeito Sérgio Azevedo na abertura dos trabalhos legislativos. Até o Paulo Tadeu chegou a dizer que ele iria abrir mão de falar na tribuna livre, né, após a votação da ordem do dia, para concentrar as perguntas ao secretário na sexta-feira. Mais uma vez, a gente está voltando aqui ao IPTU, né? IPTU1. Com a chegada dos carnês, dos carnês aos contribuintes, já é possível observar as primeiras reclamações sobre os valores apresentados. A Prefeitura orienta que as reclamações devem ser formalizadas na divisão de cadastro imobiliário, conforme a gente falou agora há pouco. IPTU2. Em entrevista à imprensa, o secretário de Governo, Celso Donato, informou que o IGPM é utilizado para a atualização do IPTU há pelo menos 10 anos, já que consta no Código Tributário do município. Segundo a Prefeitura, a atualização de 9,69% é baseada nos últimos 12 meses, né? Ou seja, mas omitiu a informação que é dezembro de 2017 e novembro de 2018. A Prefeitura espera arrecadar cerca de 40 milhões com o IPTU 2019. Vamos aguardar, né? A Ione Gouveia Sola está ao vivo conosco, nos assistindo também. Muito obrigado pela participação, Ione. A gente fica muito feliz. E vamos aí para última notinha? Penúltima notinha, Penúltima. Né? Penúltima notinha. Porque a última notinha é só avisando que teria o programa de hoje. Então essa aqui é a penúltima mesmo. Voo de táxi. Ontem à tarde aconteceu uma reunião no plenário da Câmara Municipal envolvendo vereadores e taxistas. O objetivo do encontro foi discutir a regularização do serviço de aplicativo na cidade. De acordo com os taxistas, existe grande quantidade de clandestinos atuando em postos. Eles fizeram essa reunião lá, apresentaram uma série de reivindicações. Eles cobram maior fiscalização no serviço e eles querem limitar o número de carros por habitante. Não existe, né? Isso não existe. Por aplicativo não existe. Isso aí é aberto. É a mudança tecnológica que está havendo aí nas redes sociais. Você tem o iFood, não tem uma rede de restaurante e lanchonete, é o maior vendedor de comidas no Brasil. Temos o Uber pelo mundo. Temos aí o Airbnb, não tem uma rede de hotel, não tem um quarto e é a maior rede de disponibilização de imóveis para viagens aí fora da sua cidade. Então, os aplicativos vieram aí para facilitar a população de uma maneira geral, né, João? E você que gostou dessas notinhas, eu quero fazer um convite. Entrar em contato lá no 3722-2760, João? 2560. 2560, com as nossas amigas Priscila,
com a nossa amiga Ingrid, para que você possa fazer assinatura trimestral, para você saber como é que você vai receber aí online todas as, 3722, obrigado Isidoro, 3722-2560, 991-734224, jornaldacidade.com, jornaldacidade1.com.br. Você que gostou, faça assinatura trimestral para você receber online as informações através do seu e-mail, através do seu WhatsApp, através de qualquer plataforma digital aí que você necessite receber. Porque hoje a tecnologia fará com que no futuro, bem próximo, as informações cheguem aí o mais rápido possível através das redes sociais. E conclamo a você que está nos assistindo aí nesses 22 programas, que entre em contato lá no Jornal da Cidade, faça a sua assinatura pelos 3 meses e fazendo a assinatura, né, João? Vai ganhar 2 ingressos qualquer sessão de Centerplex Cinemas. Então aí uma assinatura de R$50, R$60, né, João? Não, R$30. R$30, né, por 3 meses. Você já vai ganhar o cinema, já vai ficar livre, né, João? E essas notinhas todas que a gente está lendo, a pessoa vai ter aí a oportunidade de ler. E na quinta-feira a gente está aqui repercutindo e comentando o que você vai fazer. Então, se você fizer assinatura lá no 3722-2560, você vai ganhar 2 ingressos do Centerplex Cinemas e vai sair na faixa, porque o ingresso hoje é na faixa de R$15, você vai levar a esposa, a namorada. Mais barato, né? E vai ficar kits e vai ter a oportunidade de 3 meses estar lendo um dos melhores jornais de Poços de Caldas e da região aqui do sul e sudoeste mineiro. Né, João? É isso aí, o Albert falou o que eu ia falar. Ia falar, João? Ué, ia falar também. Então nós pensamos junto, né? E já que você falou para a gente adiantar, né? Mais uma vez eu vou lembrar todo mundo que o vídeo vai ficar postado de forma permanente. E quem quiser também receber o link desse vídeo postado no YouTube a partir de amanhã, entre em contato pelo nosso WhatsApp 35 991 73 4224. A gente envia o link para a pessoa, né? E aí a pessoa pode assistir quantas vezes quiser, repassar para quem quiser também. E lembrando que próxima quinta-feira a gente está aqui a partir das 8 da noite. Eu quero agradecer a todos que nos deram a honra de estar nos assistindo, aqueles que vão nos assistir não ao vivo, mas na oportunidade que tiver, e saber que nós fazemos esse programa aqui para a população de Poços de Caldas, trazendo as informações que hoje, esse mundo corrido, mas conforme eu coloquei aqui, se você ligar lá no Jornal da Cidade, você vai ter as informações todo dia, fresquinha, chegando para você aí o que acontece em Poços, Minas e no Brasil. Quero agradecer ao Isidoro Custódio, que esteve conosco aqui na Técnica Central, como todas as quintas-feiras aqui conosco, e a gente fica muito satisfeito dessa imagem chegar limpa e cristalina para as pessoas. Eu quero deixar aqui um grande abraço e agradecer, porque na próxima quinta-feira retornaremos com o nosso Pautando, a versão online da coluna de bastidores do Jornal da Cidade. Um grande abraço e muito obrigado.